mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Importância de Paulo para o Cristianismo. O palestrante da noite é o nosso amigo Custódio. Seja bem-vindo, Custódio. Eu vou fazer só uma pequena, mas aqui a apresentação, o motivo da gente estar fazendo a palestra aí em formato virtual, que no cenário de pandemia, que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Custódio, muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela sua presença neste momento. Deixa eu só baixar aqui. E a todos os ouvintes, seja bem-vindo. Posso sim, farei sim. Vamos então, todos nós, numa reflexão individual, pensarmos, elevarmos nossos pensamentos a Jesus, tentar cada um de nós ficar em paz, para que a gente possa, a paz de cada um, transformar numa paz coletiva e assim nós participarmos desse nosso bate-papo numa paz mais glorificada, e a gente possa entender, a gente possa ouvir, a gente possa falar, a gente possa pensar naquilo que realmente faz a diferença na nossa vida espiritual, que nós possamos nos alertar naquilo que é importante para o nosso trilhar no nosso dia a dia. Vamos pedir ao nosso mentor espiritual que possa nos intuir ou continuar a nos intuir de forma a que nós possamos entender as intuições espirituais e fazer um caminhar mais salutar com a ajuda do nosso mentor. Vamos agradecer a esse mentor que está cotidianamente com a gente. Vamos agradecer ao mentor da Casa Espírita com a qual nós pertencemos. Esta casa que propicia este trabalho, mesmo que seja de forma virtual. Temos certeza que o mentor da casa está presente em cada um de nós para nos auxiliar. Vamos agradecer ao plano espiritual, que também participa de forma direta e indireta, fazendo com que esse ambiente seja um ambiente propício à propagação da nossa doutrina espírita. Vamos agradecer ao Jesus, esse mestre, irmão e mestre espiritual, que sempre envolto na sua luz, está ao nosso lado, participando de forma direta também e indireta dos nossos afazeres, fazendo com que a gente possa crescer, evoluir espiritualmente no nosso dia a dia. Para que a gente possa fazer uma caminhada mais espiritual, vamos pedir a Jesus que nos encaminhe, que nos leve, que trilhe conosco até ao nosso Pai. E ao chegar junto ao Pai, nós, de joelho em espírito, vamos pedir misericórdia. Misericórdia, Pai. Misericórdia para que eu possa, no meu dia a dia, entender
me entender naquilo que eu preciso fazer para chegar a Ti, para que eu possa trilhar os caminhos que me levem até o lugar onde eu devo estar próximo do Pai. Vamos aproveitar a oportunidade para agradecer ao Pai pelas reencarnações passadas, que me propiciou estar aqui neste momento na minha condição espiritual, na minha evolução espiritual, e que esta oportunidade de estar aqui é também motivo de agradecimento nesta reencarnação, onde eu tento, em todas as oportunidades, aprender. Colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou lá pouco mais de 2000 anos atrás. Pai, muito obrigado. E eu quero também agradecer as próximas reencarnações, aquelas que virão, e que também vão me dar oportunidades de crescimento espiritual. Que elas venham e que eu possa aproveitá-las a contento. Para agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, agradecer ao plano espiritual, aos mentores que estão presentes aqui. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou quando passou por aqui, pelo planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Muito bom. Zé Ricardo, eu consigo fazer passar uma apresentação aqui? Tá, deixa eu achar aqui a minha apresentação. Deixa eu achar a minha apresentação aqui que já fácil passar aqui já. Hoje, então, nós vamos falar um pouco de Paulo. Paulo, um apóstolo importante na vida do cristianismo, e a gente vai poder, talvez, entender melhor da importância de Paulo dentro do nosso dia a dia cristão. Faz a diferença o que ele disse, faz a diferença a experiência que ele passou, ao longo da sua vida. Será que eu estou... Não? Deixa eu ver aqui, escolher reivindicar. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Então, está escrito apresentar agora, isso? É um PowerPoint. Foi?
Isso? Não, mas eu já cliquei para entrar aí. Bom, vamos fazer sem apresentação. Pode também. Como é que eu vou fazer? Deixa eu pegar o arquivo aqui. Posso passar por PowerPoint? É por. Tá, deixa eu acho. Agora é mais fácil. Agora já estou em cima da aula aqui. Já, pera um pouquinho, já mata isso aqui. Quando a gente quer, não consegue fazer, né? Rapaz do céu. É. Aí, mandei pro WhatsApp para você. Não, tá indo. É, tá indo. É que vai devagar. Tem que descer o elevador, tal, demora, né?
Vamos fazer pelo Meet mesmo? Ah, é? Você vai fazer qual, então? No Zoom? Mando. Aí eu consigo por aqui. Tá, vou passar. É. Ah, esse Zoom também. É cheio de frescura para entrar também, viu? Só um minutinho, pessoal. Estamos com problemas técnicos aqui. Já vamos voltar.
Voltamos em instantes. Enquanto isso, segue a programação semanal presencial e web do Genk. Tranquilo. Não. Falei sua vida hoje, hein? Legal. Bom, já tá no ar lá? Tá no ar, legal. Muito bem, pessoal. Então vamos hoje
Nosso bate-papo aqui é a respeito de Paulo. O título é A Importância de Paulo no Cristianismo. Paulo tem uma importância danada, muito forte dentro do cristianismo. E muita gente só conhece Paulo porque Paulo aparece nas suas epístolas, né? E esse bate-papo hoje serve para a gente entender o quanto Paulo é importante dentro do cristianismo. É tão importante o Paulo no cristianismo que alguns historiadores dizem que o cristianismo deveria chamar cristianismo, e sim paulinismo, devido à influência de Paulo dentro do cristianismo. Mais do que isso, se não fosse Paulo, provavelmente o cristianismo não seria o que é hoje para nós no ano de 2020. Seria um pouco diferente, porque Paulo realmente fez a diferença, ele conseguiu transmitir aquilo que Jesus queria transmitir, deixou aqui para os apóstolos fazerem, e Paulo fez isso de uma maneira fantástica. Principalmente quando ele iniciou a sua pregação do cristianismo lá com os pagãos, né? Os chamados não judeus na época, todo o povo não judaico. Os apóstolos que estavam com Jesus faziam suas pregações principalmente ao povo judaico, ao povo leigo, mas ao povo judaico. E Paulo não. Paulo, ele submeteu toda o seu conhecimento do cristianismo a todos os povos, a todos os povos. Então ele tem uma importância nesse sentido. Mas para a gente entender a importância de Paulo, nós precisamos lembrar quem foi Paulo. Pode passar um slide para mim, por favor? Quem foi Paulo? Então, Paulo, inicialmente, não era Paulo, era Saulo. E o grande mentor de Paulo, ou de Saulo, antes de ser Paulo, era Gamaliel. Gamaliel era uma pessoa era um rabino da judaico, da igreja judaica, do templo judaico, e era um mentor, um intelectual muito, muito bem respeitado dentro do Sinédrio, em que tinha o Saulo como, digamos, o seu tutelado. Ele era o aluno, né, mais querido de Gamaliel. E ele trazia Saulo para todos os seus conhecimentos. Então, ele estava tentando, naquela época, fazer de Saulo o sucessor dele mesmo. Então, Gamaliel queria que Saulo fosse o seu sucessor. Esta é a história básica de Saulo. Saulo, não vamos esquecer, Saulo, enquanto Saulo era um judeu e ele era o homem da lei, né? Ele, se a gente trazer para os dias de hoje, ele era um advogado do Sinédrio, ou seja, ele era o camarada que defendia a doutrina judaica a unhas e ferro, a dentes e ferros. Portanto, este era o Saulo, aquele que nós conhecemos depois, vamos conhecer isso depois como Paulo, mas até então ele é Saulo. Passa mais um. E a gente vai lembrar neste episódio agora que a gente vai falar da mudança de Saulo para Paulo, que a gente vai agora comentar. Este aqui é só para a gente lembrar do homem velho e do homem novo, que é sempre falado dentro do Evangelho e a gente muitas vezes passa batido. Quem é o homem velho e quem é o homem novo? E essa transferência, essa mudança do homem novo para o homem velho faz uma diferença muito forte na nossa evolução espiritual. Então, só para a gente ficar esperto naquilo que aconteceu com Saulo, que se transformou em Paulo em seguida, o homem velho é o Saulo e o homem novo é o Paulo.
Então, o homem velho tem lá dentro de si o orgulho, a intolerância e exatamente um conflito no seu interior com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Esse é um homem velho. Lembra que nós todos também ou temos, ou tínhamos, ou teremos um homem velho. E vamos ter sempre a condição de ser ou ter logo na frente, dentro de si, o homem novo. Quem é o homem novo? O homem novo inicia-se um processo de domínio, de preconceito, ele sai do orgulho e da intolerância, ele vai ter um senso de justiça e ponderação, ele tem uma inquietação com os ensinamentos aprendidos, ele tem um controle da violência e do ódio, que está dentro dos seus instintos, os piores instintos do homem, está lá no seu controle da violência e do ódio. Então, quando eu faço esse controle, eu tenho lá dentro de mim o homem novo. Vamos lá. Esse processo de amadurecimento que a gente faz ao longo do tempo, a gente adquire ao longo do tempo, a gente precisa lembrar da fraternidade em que você você trabalha a sua fraternidade em você. E com isso, quando você trabalha a fraternidade, você elimina os conflitos interiores. E isso Paulo fez muito bem, principalmente naquele episódio de Saulo ainda, quando ele teve aquele entrevero lá com Estevão. Lembra do Estevão, que ele humilhou Estevão e, na realidade, Estevão morreu apedrejado devido a aquelas intrigas com Abigail, que era a irmã? Então, essas intrigas, esse conflito com ele mesmo, ele tomou decisões muito duras com Estevão. Essa fraternidade é que faz com que eu consiga dominar os meus conflitos interiores. Bom, aí Saulo, nesse momento, ele vai a Damasco. O que ele vai fazer em Damasco? Ele vai prender, na realidade, ele vai fazer uma prisão de Ananias. Mude para mim, por favor. Ele vai fazer uma prisão de Ananias. Então, ao longo da sua caminhada até Damasco, ele tem lá uma visão. Veja que ele está caminhando, o caminho de onde ele está até Damasco dá mais ou menos 200 quilômetros, né? Segundo alguns historiadores. E neste caminhar, no caminho, ele teve lá uma grande visão, uma luz muito forte, né? Apareceu para ele e ele teve uma visão. E essa luz fez com que ele perdesse a visão totalmente. Ele teve uma vertigem, caiu do cavalo, tal, tem toda uma história que fez com que ele perdesse a visão e perdesse todo o direcionamento dele. Bom, ele então é levado para Damasco pelos seguidores deles que estão com ele, né? E lá em Damasco, ele encontra uma pessoa que o ajuda e que diz para ele que ele veio para ter uma missão. Enquanto ele estava cego, antes de ele chegar em Damasco, ele teve uma conversa, um diálogo, né, que ele não sabia muito bem quem era, mas assim, o diálogo era mais ou menos assim: Saulo, por que me persegues? Quem sois, Senhor? Quer dizer, quando ele pergunta quem sois, Senhor, ele já desconfia quem é o tal Senhor. Sou Jesus a quem persegues. E Saulo fica inquieto naquele momento, né? Muito inquieto. Ele sem visão,
sem a percepção de caminhar, né, sozinho, ele vai para Damasco e vai ainda com sua intenção de prender o Ananias. Era a intenção. Mas ele muda isso no momento em que ele chega em Damasco e essa pessoa que o encontra lá é o próprio Ananias que o ajuda a sair, a entender toda aquela missão que ele deveria ter com essas visões, visão mediúnica, evidentemente, onde Jesus passa para ele uma missão importantíssima, né? E Ananias, então, passa de perseguido a perseguidor. Aliás, passa de perseguidor a amigo, ou seja, o perseguido auxilia o perseguidor. Você pode passar mais um slide, por favor? Aí Jesus pede para que Ananias o ajude. Começa aí um processo de adentrar ao homem novo. Pedir para Ananias, um judeu, o qual seria ele preso por Saulo, para que este prisioneiro, entre aspas, o ajude, já é um processo de renovação do homem velho para o homem novo. E Saulo passa por esse processo quando ele pede a Ananias que ajude. Através de Jesus, evidentemente, é Jesus que pede para que Ananias o faça, mas com a adesão de Saulo, porque se Saulo não quer ser ajudado, não adianta. Então, é lógico que Jesus pede a Ananias para tirar o mal-estar de Ananias, para ajudar o judeu, né? Evidentemente, tem aquele mal-estar ali naquele momento. Com receio do perseguidor, Jesus disse, vai porque é para mim o vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis e aos filhos de Israel. Bom, aqui ele já indica que Paulo vai fazer a divulgação das palavras de Jesus aos gentios. Lembrando que gentios são aquelas pessoas que não eram judeus. É o povo não judaico. Era um povo, digamos, discriminado na época por não ser judeu. Eram os pagãos, né? A gente chama dos pagãos. Na Bíblia e no Evangelho sempre é chamado de gentios. Mas ele fala gentios e reis. Por que gentios e reis? Ou seja, todas as camadas, tanto dos gentios como dos reis, daqueles que detêm o conhecimento, eram necessário que Jesus fosse conhecido pelas suas obras. E ele fala aos filhos de Israel, que são verdadeiramente os judeus, né? Filhos de Israel. Aí Saulo descobre quem é o homem que o auxilia e venera sua atitude. Só então Saulo vai entender que quem está auxiliando ele é o próprio perseguidor dele, ou seja, Ananias. E Ananias promove o batismo de Saulo. Olha que interessante. Olha aqui que virada de orgulho para a humildade. Muito grande isto, né? E aí, Ananias era um médium de alto poder mediúnico, e ele consegue restituir a visão de Saulo através da sua mediunidade, impondo a energia necessária nos olhos e no corpo de Saulo. Muito bom. Aí vamos ver lá então o que Saulo tem lá como missão. Diante de tamanha ingenuidade, agora você pode passar mais um. Isso aí já passou. Não, tá bom. Agora, homem novo e seguidor de Jesus é insultado pelos amigos e quase é agredido. Vai ao encontro de Gamaliel no deserto. Bom, veja que ele tinha uma vida de homem velho, com os amigos também de homem velho. E quando ele faz a sua conversão para o homem novo, ele pede os amigos de homem velho. Toda aquela turma que estava
com ele, enquanto ele, homem velho, perdeu-se o sentido de ter. Ou seja, agora ele passa a ser criticado. Mas, em compensação, ele vai conhecer muita gente agora com outras personalidades, né, de personalidades de homem novo. Ele vai mudar de amigos. Isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Quando a gente resolve tomar uma atitude qualquer em que você mude de atitude, é eles que te encostam, porque eles não perceberam a tua mudança para o bem. Ou seja, você é colocado numa escala diferenciada agora, porque você mudou de atitude. Por exemplo, eu parei de beber cerveja. Eu não vou encontrar mais pessoas que bebem cerveja. Porque aquelas pessoas não vão mais te convidar para beber cerveja, porque você é um chato. Você não bebe cerveja. Essa mudança de atitude causa alguns danos no meio social onde nós vivemos. Causou o mesmo dano aqui em Saulo, né? Enquanto ele perdeu alguns amigos, ele vai ganhar alguns amigos que estão no outro patamar de evolução. Quem que ele encontra, então? Ele encontra o antigo mestre que dirige sua conduta nessa cidade. Ele encontra... ele vai trabalhar como tecelão num refúgio lá de pessoas que são perseguidas. Ele vai e trabalha durante muito tempo como tecelão. Aliás, vira para ele, isso é uma profissão, e ele ganha vida como tecelão, porque agora ele não é mais o judeu do Sinédrio, lembra? Ele agora é Paulo, ele já está convertido, e ele não tem mais o valor de um judeu de Sinédrio, e ele precisa sobreviver. Para isso, ele precisa trabalhar como tecelão. Veja que interessante. Para ele aprender a ser um homem novo, ele precisa passar por um processo. Esse processo não é um processo fácil, não é um processo simples. Na nossa vida também. Quando eu quero me transformar, sair de um homem velho para um homem novo, tem um processo a ser seguido. Não é simplesmente eu deitar à noite e falar assim comigo: vou me transformar num homem novo, e no amanhecer eu passo a ser o homem novo. Não é esse processo. O processo exige um aprendizado ao longo de um tempo. Esse aprendizado, Paulo passou, por exemplo, como tecelão. Trabalhou muito tempo como tecelão. Então, veja que um cara com o poder que ele tinha, de repente vira um simples tecelão. Após um ano de trabalho, agora Saulo, já consciente da sua missão, regressa a Damasco e tenta pregar, e é rejeitado. Claro, ele aprendeu, mas as pessoas o rejeitam, porque ele ainda é conhecido como um homem velho. Olha aqui, que dureza. Ele já sabe a missão dele, mas as pessoas não vão compreendê-lo pela sua nova missão, simplesmente porque ele entende, porque as pessoas têm que ter a confiabilidade nele suficiente para que ele possa pregar. Pregar o quê? Aquilo que ele aprendeu com os apóstolos que viveram com Jesus, que ensinou a ele, ensinaram todas as palavras, os ensinamentos de Jesus. Lembrando que Jesus não deixou nada escrito, né? Então, tudo que ele aprendeu foi ouvindo dos seguidores de Jesus na época. Pode passar mais um? Aí, os primeiros passos na trilha do mestre. Ele conhece todos os seguidores de Jesus, ele vai visitar a Casa do Caminho, famosa Casa do Caminho. Lá ele tem uma boa recepção, lá o pessoal entende o que Paulo passou, entende o processo de saída de um homem velho para um homem novo, e ele é muito bem recebido. Lá ele conheceu Pedro Simão, conheceu Maria Madalena e conheceu mais uma turma boa lá da Casa do Caminho, e nesse conhecer novas pessoas, ele fez novos amigos, evidentemente,
e aí ele teve uma mudança radical de comportamento, né? Ou seja, antes ele era do Sinédrio e agora ele combatia o cristianismo, ele combatia as pessoas que estavam do lado do Cristo, e agora ele está do lado do Cristo, ou seja, ele está no lado invertido, totalmente invertido. Essa é uma mudança radical. Eu fico imaginando o que esse camarada passou na época, né? Uma época que matar pessoas era uma coisa muito, muito, muito fácil. Ele conheceu muitas pessoas que conheceu Jesus, né? Muitas pessoas que conheceu Jesus. E muitas pessoas que tiveram junto de Jesus e viu as obras que Jesus deixou. Isso que é interessante, porque pela história Paulo não conheceu Jesus. Não é uma afirmação categórica, mas tudo indica que Paulo não conheceu Jesus. E Paulo começou a sua peregrinação lá no ano 34 depois de Cristo. Como Jesus teve a sua crucificação em 33, pode ter havido a possibilidade de ele ter conhecido Jesus, mas de uma distância muito longa, né? Ainda ele era Saulo, o grande homem da lei lá do Sinédrio. Então, ele pode ter ouvido falar mas ele não conheceu efetivamente Jesus, segundo consta os historiadores aí. Ele teve que conhecer Jesus através das pessoas que conheciam Jesus, né? Que foi lá o Pedro e outros, Levi e outras pessoas. Né? Bom, pode passar mais um? Aqui, então, ele tem um programa de atividades, né? O que Paulo resolveu fazer, então? Ele foi lá em Tarso. Tarso é a cidade onde Paulo nasceu, onde Saulo viveu, né? Saulo conta aí que ele foi rejeitado pelo próprio pai. O próprio pai não quis saber dele. Uma curiosidade aqui Saulo ele tinha três ele vivia ele nasceu em Tarso, mas Tarso era uma cidade grega, então ele tinha identidade grega. Ele era judeu porque Tarso estava dentro da cidade dentro do perímetro judaico, e ele tinha uma história também com os... Perdi o nome dos caras aqui, mas é que eu acho. Roma. Ele era romano, então ele tinha três cidadanias: grega, judaica e romana. E ele falava vários idiomas, inclusive o idioma judaico, mas ele falava o romano e falava o grego. Então ele tinha uma facilidade de comunicação muito grande entre as pessoas que estavam no caminho dele, né? E aí, o que ele faz? Ele escolhe a escolha do caminho de Jesus. Mediunicamente, ele tem uma provação interessante. Quando ele encontra mediunicamente com Estevão e Abigail, aqueles dois que foram mortos apedrejados, né? Lá atrás, enquanto Saulo ainda no seu poder do Sinédrio. E Saulo, né, na realidade, o Estevão fala para ele que ele não tinha que ficar olhando para o passado, que ele tem que olhar para o presente, que ele não tem culpa, não deixe levar as culpas. E ele diz uma palavra que serve muito para nós, né? Algumas palavras: ama, trabalha, espera e perdoa. Isso é muito profundo e a gente deveria lembrar dessas 4 palavrinhas todos os dias: ama, trabalha, espera e perdoa. E o perdoar aí é o outro e perdoar a si próprio, porque ele estava ainda dentro do seu passado, onde ele não tinha um processo de culpa interior muito forte. Então, o perdoar é perdoar a si mesmo. Bom,
Paulo sai, então, fazendo as suas pregações. Até que hora nós vamos? Olha, vou passar uns 10, 15 minutos. Tá. O Paulo, então, ele faz uma peregrinação ao longo das cidades conhecidas na época. Veja aí a peregrinação dele. Se a gente olhar bem à direita, onde está Jerusalém, Casareia, olha o que esse camarada faz. Ele sai de Jerusalém, vai por terra até Casarém, aí ele anda um pouquinho no mar até Sidom, atravessa o mar, vai até Mirra, e aí ele contorna na beira do mar até Rhodes, né? Vai numa outra cidade que eu não consigo ler aqui, desce até Creta, há uma ilha que está no meio aí, vai até a Sicília, né, no sul da Itália, e sobe até Roma. Olha que peregrinação que esse camarada faz. Ele tem, lembrando que naquela época não tinha avião, não tinha barco, não tinha trem, não tinha navio a motor, né, nem motor, nem a vapor, nem nada. O que ele tinha só era barco à vela, só, e sandália para andar. Conta que ele andava por dia alguma coisa como 20, 25 quilômetros por dia. Tá? Todos os dias é o caminhar dele. Então, para ele fazer a visita em uma cidade por terra, esse camarada andava 20 a 25 quilômetros por dia. Lembrando que não tinha uma população forte, ele caminhava por desertos ou por lugares montanhosos, de uma maneira rude, não era com ônibus confortável, não, tá? É muito difícil o caminhar dele. Isso tudo para levar a palavra de Jesus. Só isto que ele fazia? Absolutamente sim. Ele fundou várias cidades, várias igrejas em várias cidades. Só isso. Ele chegava na cidade, promovia as reuniões com os líderes da cidade, fundava uma igreja, determinava a liderança que ia tomar conta da igreja, fazia suas preleções, as suas pregações e saía andando. Ele fez isso durante 25 anos, mais ou menos. Eu estou procurando aqui o número, mas é cerca de de mais ou menos 20 anos ele andou. E ele começou a fazer essa pregação aos 40 anos de idade. Lembrando que a vida útil naquela época não era 80, 90 como é hoje, tá? A vida, o espaço, o tempo de vida daquela época era em torno de 60, entre 55 e 60. Ele começou a peregrinação dele aos 40 anos. Ele foi chamado, na época, ele foi taxado de cristofobia. Né? Engraçado, porque ele transformou a palavra de Jesus de uma forma numa maneira simples das pessoas entenderem, não só os afortunados de conhecimento. Então, para ele chegar até os pagãos, ele teve que fazer modificações. Ele é acusado por alguns historiadores de deturpar as palavras de Jesus. Essa é uma acusação que já fizeram com ele, fazem alguns historiadores, mas na realidade o que ele fez? Ele adaptou a palavra de Jesus ao conhecimento das pessoas que tinham na época. Então, se ele não fizesse essa conformação do que Jesus disse,
Lembra que Jesus deixou nada escrito e que foi as palavras dos apóstolos que fez com que ele conhecesse as palavras de Jesus. E ele as modificou sem tirar a essência, ele as modificou de forma que todo mundo pudesse compreender. Então tem uma curiosidade aqui, que eu estava lendo sobre Paulo, eu queria passar para vocês. Aqui, se você quiser conhecer um pouco a vida de Paulo, você tem que ler Atos de Apóstolos, que foi escrito pelo Lucas. Lucas foi um dos maiores discípulos de Paulo. E nesses relatos lá em Atos, mostra muito bem o que Paulo pensava com relação ao cristianismo. E os Atos foram escritos cerca de 15 a 20 anos depois da morte de Paulo. Então, Lucas foi muito feliz em fazer isso. Então, se a gente for ler Atos, a gente vai entender Paulo na sua essência, naquilo em que ele efetivamente tinha dentro dele como conhecimento. Tem uma alegoria aqui muito legal. Aqui. Paulo escreveu 13 cartas. 13 cartas escritas por Paulo. Sintetiza o pensamento do apóstolo que diria assim, essas 13 cartas moldam todo o cristianismo, toda a doutrina cristã, as 13 cartas. E o livro do Novo Testamento são 27 livros, ou seja, só Paulo escreveu metade de todos os livros do Novo Testamento. Percebe a importância de Paulo no cristianismo? Por isso que estudar Paulo faz a diferença. Quando a gente precisa e quer conhecer o cristianismo lá na sua essência, estude Paulo, leia Paulo, vá até Paulo e vai fazer a sua diferença para conhecer efetivamente a pregação de Jesus através de Paulo. E Paulo não foi uma pessoa que caiu do nada. Ele foi mandado por Jesus. Lembra? Damasco, tudo, a história já contada. Então, Jesus o colocou de forma a fazer a divulgação da palavra de Jesus através de Paulo. E por que Paulo? Era um grande conhecedor do idioma, era uma pessoa culta, era uma pessoa conhecida no meio, todos os meios, tanto dos reis, como ele falou, como lá dos pagãos, né? Ele tinha uma facilidade, até poder financeiro, porque para fazer o que ele fez, andar para cima e para baixo, ele tinha ter um poder financeiro bom. Esse é o camarada que Jesus escolheu para fazer a divulgação. Portanto, se não fosse Paulo, vou repetir, nós não teríamos o cristianismo que temos hoje, provavelmente deficitário ou deficiente. Somos o que somos hoje dentro do cristianismo, graças a Paulo, principalmente. Paulo ele foi chamado apóstolo dos pagãos, evidentemente, é o mesmo título que se dá Tem uma frase de Paulo aqui que eu gosto muito, que diz assim, Paulo diz que os pecados são perdoados, se a pessoa acreditar que Jesus morreu na cruz por ela. É a doutrina da salvação em que os heróis derramam seu sangue e todos são perdoados por causa dele. Enquanto isso, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para Jesus, a salvação será dada àqueles que seguirem seus ensinamentos. É isto. Paulo faz uma diferença danada. Tem mais um slide que mostra, acho que é também os caminhos de Paulo, é um outro mapa que também mostra outro caminhar de Paulo, né, os lugares por onde ele passou, a Grécia, Turquia. A Turquia era onde Tarso ficava na Turquia, na tá lá embaixo, ó. Tarso está lá bem à direita disto.
Aí está Tarso, que fica hoje na Turquia. É o mapa conhecido da época. Não tinha o conhecimento que existia das regiões, era essa aí. Tem mais um mapa? Acho que esse aí é o mesmo mapa anterior, talvez um pouquinho diferente do percurso. Aqui ele faz um percurso por terra, é outro caminhar dele também. Ele caminha por terra, tá vendo? Ele sai aqui de Jerusalém, vai pela terra, vai até Macedônia, vai lá pela Bereia, desce para Corinto, Atenas, Éfeso, Rhodes, e cada lugar que ele para ou que ele passa, ele escreve uma carta. Então, a gente vai lembrar lá, cartas a Éfeso, carta a Corinto, e vai, a cada lugar ele deixa a sua marca. É claro que essa marca que ele deixa, ele deixa uma marca com a cultura do povo onde ele passou. Então, se a gente lê, a gente vai ter que entender. Para entender efetivamente a sua profundidade, a gente tem que entender a região da época, Então, esses mapas são importantes para a gente entender o quanto Paulo viajou. Era um andejo, um andante, andarilho, né? Andante não, andarilho, um grande andarilho. É isso, pessoal. Dá para a gente falar de Paulo mais 2 horas aqui. Eu só queria deixar essa mensagem de que se nós não lermos absolutamente nada do cristianismo, mas lermos todas as mensagens de Paulo, nós vamos ficar expert em cristianismo e vamos entender por que ele foi importante na vida de Paulo e por que o cristianismo é importante na nossa vida, na nossa transformação. Paulo foi transformado em homem velho para o homem novo e nós precisamos também dessa transformação. Provavelmente cada um de nós estamos numa passagem de homem velho para o homem novo. Quizá a gente possa ler Paulo e fazer com que essa passagem seja mais acelerada, seja realmente mais contundente na nossa vida. Porque estar na vida de um homem novo é a nossa missão, a missão de transformação, a missão de estar mais próximo do bem, estar mais próximos do ser humano que nós precisamos ser como espírito, como ser espiritual que somos. É isto. Você quer que faça? Ok. Então, para finalizar, nós vamos aqui, então, agradecer a toda a espiritualidade que esteve presente entre nós, ao nosso mentor, que efetivamente nos intuiu, nos ajudou a pensar e falar aquilo que foi importante na minha e por ser o nosso irmão maior, agradecer ao Pai por esta vida, por essa reencarnação, agradecer a todas as pessoas que estão no nosso entorno, na nossa vida, e levar uma energia, deixar uma energia a todas as pessoas que de uma forma direta ou indireta estão necessitando nesse momento para que a sua vida seja mais amena, que suas dores possam ser suportadas, que seus prazeres possam ser entendidos como aprendizado, que possa efetivamente usar todas as oportunidades que estão no seu entorno para o seu crescimento espiritual, deixar os prazeres carnais distante de você. Faça com que os seus prazeres sejam prazeres espirituais. Que nós possamos entender efetivamente o, o objetivo principal da nossa vida e que isso se transforme em atitude, em comportamento, que nós possamos mudar dia a dia nosso comportamento e nossa atitude, tendo uma vida espiritual mais abundante. Que nós tenhamos uma noite fantástica, uma semana
adorável e uma vida cheia de alegria. Fiquem todos com Deus. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.